Hoje é 11 de julho de 2018. Cumpre em breve excerto examinar o projeto de lei do Senado 397/2011, que busca facilitar a situação dos candidatos no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Exame de ordem, exame de verificação de status. Atualmente são duas fases. Na primeira fase, se quando o candidato é aprovado, passa a uma segunda. Se reprovado, na segunda fase, tem, segundo se afirma, a oportunidade de repeti-la. Agora, nesse projeto de lei, que recebe parecer favorável, se dá ao candidato uma terceira oportunidade, a ver se ele é aprovado e recebe a carteirinha que lhe dá a possibilidade de advogar. Isso, evidentemente, é saudável, é bom, favorece o menos dotado economicamente e possibilita ao estudante calejado já na reincidência da reprovação, permite a ele inscrever-se finalmente na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, independentemente disso, o que o Senado Federal deveria fazer, o que se deveria fazer, sim, seria intrometer-se à instituição, o Senado e a própria Ordem, no Ministério da Educação, a saber o que está acontecendo lá dentro há anos e anos. Como se permitiu, se deixou que fossem instituídos no país, no Brasil, 1.247 cursos de direito. É a superação que permite ao Brasil inscrever-se no Guinness como o país que mais advogados tem no mundo inteiro, mais cultores teóricos do direito. Outro dia, este comentarista passou frente a uma barbearia nesta metrópole e havia lá um escritório de advocacia nos fundos. Em outros termos, o indivíduo se abroquela na cadeira de barbeiro, faz a barba e ao mesmo tempo consulta o barbeiro, que é o seu advogado. Nada contra os barbeiros, são especialistas em deixar o rosto dos pacientes bem escanhoado, mas cada qual com a sua destinação específica. Um usa a navalha, o outro usa a caneta. Aquele que usa a navalha e não sabe usar a caneta não consegue delimitar bem as linhas de velhice no rosto do freguês. E aquele que usa a navalha e não usa a caneta, ou que usa mal as duas, corre o risco seríssimo de cortar o pescoço do freguês. Isto acontece a cada esquina da metrópole. Não se sabe por qual mecanismo, mas, obviamente, com uma pressão muito grande no Ministério da Educação nesses anos que se passaram a partir de Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho foi quem começou essa pletora. E hoje nós estamos com uma situação praticamente insustentável, com a Ordem dos Advogados enfraquecida, aviltada nesse ponto, porque deixou que as portas se abrissem como um vazamento numa piscina muito grande. E agora não há como fechar essa torneira. Ou até há, mas não se sabe até que ponto a Ordem dos Advogados tem interesse em fechar essa abertura imensa
a coisa assumiu um ponto que parece não ter mais jeito de ser fechada. As portas se abriram de tal maneira que o exame de ordem hoje, chamado no texto, segundo se pensa, exame da ordem, é o exame de verificação de Estado. Esse é o nome científico dessa perquisição. O exame de ordem é o único anteparo a essa situação que avilta, sim, terrivelmente a advocacia. Seria conveniente, nesta expectativa de transparência, que o Senado metesse a colher, sim, no Ministério da Educação, verificando o que aconteceu. O que aconteceu na Câmara de Ensino Superior, no Conselho Nacional de Educação, quem foi guindado ao Conselho, por indicação de quem, com o provimento de qual proteção no sentido de indicação do conselheiro, como se fizeram as votações. Embora a ordem parece tenha votado vencida muitas e muitas vezes, mas é uma votação quase simbólica, porque em minoria e sem qualquer resistência mais feroz ou maior. Isso toma uma importância muito grande agora, na antevéspera das eleições para a renovação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, mas parece que não haverá litígio qualquer, porque as coisas já se acertaram e o indicado há de ser entronizado sem grande discussão. É saber o que vai acontecer. 1.247 cursos de ciências jurídicas e sociais. O Haddad, ex-prefeito de São Paulo, que foi ministro lá em Brasília, ele sozinho autorizou 247 cursos de direito no país. Nós estamos num período de transparência, não? Isto aqui diz que a Comissão de Transparência no Senado, transparentemente, é bom saber o que aconteceu lá e o que continua a acontecer. E la nave va.